Fala, senhores! Olha só, vamos dar continuidade aqui nas nossas aulas de direito penal. Nós ainda estamos falando da parte geral do Código Penal, tá certo? E nessa aula a gente vai aprender sobre o livramento condicional. Tá? Então, sem perder muito tempo, a gente vai direto lá para o slide. Bom, o livramento condicional, então, ele visa substituir a pena privativa de liberdade que foi lá aplicada pelo juiz por outra pena mais branda, tá? Das quais evita o encarceramento do agente. Isso a gente tem que ter em mente, tá bom? Para que não haja nenhum tipo de confusão, senhores, entre o assunto anteriormente estudado, que foi a suspensão condicional da pena, o sursis, Aqui, o assunto do livramento condicional, a gente criou um esquema aqui para facilitar a vida de vocês. Então veja no próximo slide como que ele funciona. Olha só, diferença então da suspensão condicional da pena lá, o sursis, que a gente aprendeu na aula passada, que é o assunto que trata lá do artigo 77 até o 82, aqui do assunto que a gente vai aprender agora, que é do livramento condicional, que está previsto, inclusive, ali no artigo 83 a 90 do CP. Falando sobre a sursis, a gente aprendeu, que ele é um sistema franco-belga e que ele consiste em duas coisas principais. Primeiro, inicialmente aplica-se a pena e segundo, depois avalie se é possível a aplicação do sursis ou não, e se for possível, aplica então o sursis ali para o agente. E nesse caso aqui, o agente ele não chega nem a cumprir nenhum tipo de pena privativa de liberdade, tá? Ele fica direto com o benefício do sursis. E diferente disso é o livramento condicional, senhores. Porque nesse caso aqui, o agente recebe a sentença e começa sim a cumprir essa pena privativa de liberdade. Só que depois de algum tempo, quando ele tiver preenchido os requisitos subjetivos necessários, daí sim é direito do condenado ter esse benefício do livramento condicional. Tá? Então essa diferença aqui precisa ficar bem clara para os senhores não confundir sursis com o livramento condicional. Tá bom? Veja o próximo slide então. Então veja só, o artigo 83 ele está falando sobre os requisitos do livramento condicional e ele nos ensina que o juiz também ele é facultativo, tá? Poderá conceder esse livramento condicional ou não ao condenado, tá? E quando esse condenado ele tiver condenado a PPL, tá, senhores? Ele tiver uma pena aí igual ou superior a 2 anos. O juiz poderá então conceder esse benefício do livramento condicional, depois observado, esses requisitos subjetivos. Outra coisa que precisamos saber é que essa possibilidade de aplicação ou não de livramento condicional, ela é uma competência do juiz da execução penal, tá bom, senhores? E é dele, então, essa discricionariedade de conceder ou não esse benefício, tá certo? E para que haja, então, essa aplicação desse benefício, obviamente, analisado aí se antecipadamente, foi feita uma manifestação aí por parte do Ministério Público, ou da defesa do agente, tá? Pedindo esse benefício do livramento condicional. Porque senão o juiz de ofício, ele não vai dar esse livramento condicional não, tá? E qual juiz mesmo? O juiz da execução. Beleza, esse slide só está nos ensinando isso. Vejamos o próximo agora. É outra coisa que a gente deve ficar atento, tá bom? Que para haver essa possibilidade de livramento condicional, o agente ele precisa ter recebido pena de 2 anos ou mais, tá bom? Fica claro isso daqui. E agora sim, feito essa análise aí introdutória, básica, agora a gente vai ver os incisos e as alíneas aí do artigo 83, onde ele vai nos mostrar quais são esses requisitos aí do livramento condicional, tá certo? E o primeiro deles, senhores, é o seguinte: o agente ele precisa ter cumprido mais de 1/3 da pena, no caso dele não ser reincidente em crime doloso e também tiver bons antecedentes. Por quê? Se ele for reincidente em crime doloso, senhores, aí ele precisa ter cumprido mais da metade da sua pena para ter direito do livramento condicional. Tá certo? Olha só a próxima tela, esse aqui é um bizu. Percebe-se então, que os 2 primeiros incisos ali nos trazem os requisitos objetivos para que o condenado ele tenha esse direito desse benefício, Quais são esses requisitos mesmo? A não reincidência, e daí nesse caso ele precisa ter cumprido mais de 1/3 da pena, antes de receber esse benefício do livramento condicional, ou se ele for reincidente, daí ele precisa cumprir mais da metade da pena, tá bom? É isso daí, os requisitos objetivos. Tá? Vejamos o próximo quadro aqui. Está nos ensinando que a partir aqui do inciso 3º do artigo 83,
ele vai nos mostrar as condições subjetivas desse agente, tá? Para que ele tenha esse direito do livramento condicional. E vejamos quais são eles. Ter comprovado um bom comportamento durante a execução da sua pena, ele não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, ele ter um bom desempenho no trabalho e ele ter aptidão para prover a sua subsistência, tá certo? E aqui, entre esses itens 3.1, né, ao 3.4, é importante dizer que eles são conteúdos novos, tá? Que foi trazido ali pela lei do pacote anticrime, foi atualizado com o pacote anticrime, tá bom? Então vejamos ali o próximo quadro. Ele vai falar dos últimos 2 itens desse artigo aqui, né? Que ainda fala sobre as condições subjetivas para aplicação ou não desse livramento condicional. E são eles: o indivíduo ter reparado o dano causado, né? Salvo nessa impossibilidade de fazê-lo, e o agente ter cumprido mais de 2/3 da pena nos casos de condenação por crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, tráfico de pessoas e terrorismo, tá? Senhores, bizu, desde que o apenado não seja, né, reincidente específico em crimes dessa natureza. Senhores, olha só que bizu. Aqui dentro desse item 5, o indivíduo ele não pode ser reincidente específico, tá? Nos crimes da mesma natureza. Fica ligado nisso. E perceba que nesse requisito subjetivo que a gente acabou de falar do item 5 aqui, ele precisa cumprir mais de 2/3 da pena, ou seja, ficou ainda mais pesado. Tem 1/3, tem até a metade e aqui tem mais da metade, tá? Esses crimes mais pesados, por óbvio, para ter benefício do livramento condicional, além de todos aqueles requisitos subjetivos, o indivíduo tem que ter cumprido, no mínimo, esse 2/3 da pena. Então, volta a câmera aqui para mim. Olha só, senhores, a gente está falando aqui do artigo 83 do CP, é importante que a gente tenha essa noção dos requisitos subjetivos e os requisitos objetivos para a aplicação do livramento condicional. Quando aqui a gente está falando dessa cumprimento de mais de 1/3 da pena, ter cumprido mais da metade da pena, e aqui para esses crimes do quinto item que eu falei para os senhores, ter cumprido mais de 2/3 da pena, quais crimes específicos? Hediondo, tráfico, tortura, terrorismo, tráfico de pessoas, enfim, crimes mais pesados. Quando ele fala que para a possibilidade de aplicação do livramento condicional, o indivíduo precisa nessas situações ter cumprido mais de 2/3 da pena, vocês precisam ter em mente e lembrar o que fala lá na LEP sobre, depois do pacote anticrime, como que ficou ali a situação da progressão da pena, tá bom? Então, você precisa entender esses dois conteúdos, esse daqui do livramento condicional que fala dessa pena e o de lá que fala da progressão do regime da pena, tá? Você precisa não confundir as coisas. Volta lá para o slide. E olha só, esse quadro aqui, senhores, ele vai facilitar a nossa visualização aqui para entender os requisitos, né? Os requisitos subjetivos, em quais incisos eles estão, né? Lá do artigo 83, e quando falar de requisitos objetivos, em quais incisos ele também está ali dentro do artigo. É um quadrinho aí tranquilo, só para vocês terem visualmente facilidade para identificar esses dois tipos de requisitos dentro do artigo 83. Tá bom? Veja o próximo slide agora. Olha lá, senhores, vamos aprofundar um pouquinho o nosso conhecimento, tá? E vamos falar aqui da doutrina. A doutrina, ela divide esse livramento condicional em algumas espécies diferentes, tá? E veja só quais são elas. Tem o livramento condicional especial, que são os casos em que o agente ele tem que cumprir pelo menos 1/3 da pena. O livramento condicional ordinário, quando tem que cumprir pelo menos metade da pena. E o livramento condicional extraordinário, quando o indivíduo ele precisa cumprir pelo menos 2/3 da pena, tá certo? E aplique-se então aos casos do inciso 5 lá, que fala dos hediondos, etc, né? Onde precisa estar preenchidos tanto os requisitos objetivos quanto os subjetivos. Tá aí lembrando que esse quadro aqui, toda essa nomenclatura aqui de livramento condicional especial, ordinário, extraordinário, isso é doutrinário, tá bom? Vamos dar continuidade então, né? A gente já aprendeu, se a gente tiver cometido mais de uma infração, então suas penas serão somadas. A gente já aprendeu isso em outras aulas. E veja esse exemplo aqui então para a gente trabalhar. Imagine que o indivíduo ele tenha cometido um crime cuja a pena privativa de liberdade seja de 20 anos. E depois um outro crime com a pena privativa de liberdade de 50 anos, senhores.
Olha essa soma aqui, 20 mais 50, 70 anos, beleza? Olha o bizu. Para lhe ser garantido o livramento condicional, senhores, o cálculo será feito a partir do montante total da PPL recebida. Ou seja, aqui dos 70 anos, tá bom? E para esses casos aqui, não é levado em consideração o patamar máximo de 40 anos de cumprimento da pena, que atualmente é aquele aplicado pelo Código Penal, tá certo? Além disso, outra coisa que precisamos saber é que a própria sentença irá especificar as condições das quais o agente ficará subordinado. Então, preste atenção, volta aqui para mim. Olha só, se existe uma sentença de uma PPL e depois a sentença de uma outra PPL, serão somadas essas duas sentenças para se fazer o somatório e a partir dali o indivíduo poder ter o livramento condicional a partir do cumprimento de mais de 1/3 ou mais da metade ou mais de 2/3 da pena, tá certo? E não se baseia, não passa a régua em todos os tipos de situações, conforme lá o que descreve o Código Penal agora, através do pacote anticrime, né, que estabeleceu para 40 anos o limite máximo de PPL no Brasil. Então, beleza, se cumprindo mais de 1/3, mais a metade, ou mais de 2/3, o indivíduo ficar menos do que 40 anos recluso, tranquilo, aplica-se esse entendimento. Agora imagine que os crimes que ele cometeu foram tanto que esse livramento condicional só virá depois de, 85 anos de reclusão do regime fechado. Então daí, para esse tipo de situação, a gente passa a analisar o que o pacote anticrime estabeleceu ali, né? Que é 40 anos o limite de reclusão no Brasil. Temos entendido isso, tá? Tranquilo. Agora volta lá para o slide. Olha só o que o artigo 85 nos fala, tá? E aqui a gente está fazendo um adendo junto com a Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal, a LEP, tá bom? Veja lá o que fala a LEP no artigo 132, ele traz algumas obrigações ali, das quais o beneficiado ele deve cumprir. Então vejamos quais são elas. O parágrafo 1º, então, desse artigo 132 da LEP, ele fala o seguinte, que o indivíduo ele precisa cumprir obrigações, né, de obter ocupação lícita, ele precisa comunicar periodicamente ao juiz a sua ocupação, ele não pode se mudar do território, né, da comarca ali do juízo, da execução, tá, da sua pena, sem a prévia autorização deste. Ou seja, se tiver autorização pode, senhor, mas a regra é que sem prévia autorização não pode, tá bom? E se o agente preencher esses requisitos aqui, então ele será obrigado a oferecer-lhe o livramento condicional, tá bom? Nesse caso o juiz precisa oferecer o livramento condicional. E agora olha o que fala o parágrafo 2º aqui também do artigo 132 da LEP, que ele vai precisar recolher-se à habitação em hora fixada e não frequentar determinados lugares. E mesmo que o agente beneficiado já esteja cumprindo os requisitos do quadro ao lado aqui do parágrafo 1º, nesse caso aqui ainda cabe ao juiz de forma discricionária aplicar-lhe também estas condições aqui do parágrafo 2º, tá? Mas fato é, as obrigações do parágrafo 1º precisam sim estar preenchidas. E essas outras duas aqui do parágrafo 2º, ela é discricionária aí pelo juiz. Agora, aliás, volta a câmera aqui para mim. Olha só, eu falei agora há pouco ainda na aula que a gente não podia confundir essa situação aqui do livramento condicional, que o indivíduo tem que cumprir mais de 1/3 ou mais a metade ou mais de 2/3 da pena para ter o direito ao livramento condicional, certo? Aí citei a LEP, que fala sobre o período que o indivíduo precisa cumprir, recluso mesmo, fechado, para que ele tenha essa mudança de regime. Do regime fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Tá? Então agora nesse slide aqui, a gente vai aprender o bizu, tem um quadro aqui, onde vai nos mostrar como que ficou, depois da alteração ali, trazida através da lei do pacote anticrime, essa situação de pena. Tá? Agora ela não conta-se mais como fração, 1/3, 2/3. Agora ela está como percentual. Então veja no slide como que ficou. Olha só. Artigo 112 da LEP, tá? Fala que a pena privativa de liberdade ela será executada de forma progressiva, com a transferência para o regime menos rigoroso, e isso a ser determinado pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos. Olha só, se o crime for sem violência, tiver sido praticado sem violência ou grave ameaça, e se o indivíduo for primário,
Com 16% de cumprimento da sua pena, ele já pode sim mudar de regime. Agora, se ele for reincidente nesse crime sem violência ou sem grave ameaça, aí ele precisa de 20% de pena, cumprir, né, 20% de pena para ter esse direito de mudança de regime. Se o crime for com violência ou grave ameaça, e ele for primário, aí ele precisa cumprir 25% da pena. E se ele for reincidente nesse crime com violência ou grave ameaça, 30% da pena. Olha só, tratando-se de crime hediondo ou equiparado, o indivíduo for réu primário, ele tem que cumprir 40% da pena antes de ter o direito dessa mudança de regime, né? E se ele for reincidente, aí ele tem que cumprir 60% da pena. Senhores, se o crime for hediondo ou equiparado com resultado morte e o indivíduo for primário, ele tem que cumprir pelo menos 50% da pena, e se ele for reincidente, 70% da pena. E olha esses últimos 3 quadros aqui. Se o indivíduo for condenado por exercer comando de organização criminosa, ele tem que cumprir 50% da pena. Se o condenado, né, for condenado por prática de constituir, né, algum tipo de milícia privada, também 50%, tá? E, por fim, se a condenada for uma mulher gestante ou a responsável por criança ou pessoa com deficiência, ela tem que cumprir 1/8 da pena, tá certo? Antes que ela possa ter o direito da mudança do seu regime. Olha o próximo quadro aqui. A partir de agora, então a gente vai entrar na reta final, tá, desse estudo, desse assunto aqui do livramento condicional, e a gente vai aprender a diferença importante no tocante à revogação desse livramento condicional, tá? E veja a diferença aqui, ó, bizu, a diferença sobre revogação do livramento condicional. A revogação obrigatória e revogação facultativa. Vejamos aqui, dentro da revogação obrigatória, que está lá no artigo 86, inciso 1 e 2, ela fala o seguinte, que será obrigatoriamente revogado o livramento condicional se o liberado, né, ele venha a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível, primeiro, por crime cometido durante a vigência do benefício, e segundo, por crime cometido antes da vigência desse seu benefício, né? E para isso daí vai ser observado o que dispõe lá no artigo 84 do Código Penal, que fala sobre essa soma das penas. Tá, veja o próximo quadro aqui, ó, um bizu. O que fala então esse inciso 1 e inciso 2? O inciso 1 diz que se o liberado ele é condenado com pena irrecorrível a pena privativa de liberdade por crime cometido durante o cumprimento desse benefício, então ele perde esse tempo, né, inclusive que ele teve ali no benefício. Olha aqui como que fica esse exemplo. O agente ele recebeu, imagine aqui, ó, o agente recebeu uma pena de 6 anos por um crime que ele já tinha cometido lá e beleza. Tá bom, depois de 4 anos preso, ele conseguiu o direito do livramento condicional, certo? Então, depois de 1 ano de solto, ele foi novamente condenado por outra pena privativa de liberdade, né, por um novo crime cometido ali durante aquele período dele de vigência do benefício dele, né? Nesse caso, senhores, veja só, o 1 ano que ele cumpriu ali em liberdade, ele vai ser perdido, tá? É perdido. Ou seja, ela não é descontado, será como se ele não tivesse existido aquele 1 ano ali. Então, portanto, que ó, nesse exemplo, ainda faltará 2 anos para terminar lá os 6 anos iniciais, tá? Do primeiro crime, tá certo? E agora mais esse tempo da nova condenação. Fechou? É isso que fala o inciso 1º do artigo 86. E o inciso 2º, ele fala o seguinte, ele é diferente do inciso 1º, porque ele fala assim, ó, se o liberado ele é condenado por uma pena irrecorrível, né? A pena privativa de liberdade por crime anterior ao benefício que ele alcançou, então computa sim a pena que ele tiver cumprindo ali o benefício, se gozando do benefício, tá? Veja como fica o exemplo. O agente recebeu uma pena de 6 anos por um crime, tá bom? Depois de 4 anos preso, ele conseguiu o direito do livramento condicional, certo? Beleza. Então, depois de 1 ano solto, sobreveio a ele, tá, uma nova condenação de pena privativa de liberdade por crime que ele tinha cometido antes desse livramento condicional. Aí, nesse caso, funciona assim, ó. O agente ele não vai perder no cômputo, né, do cumprimento da sua pena esse 1 ano que ele cumpriu com
o benefício, né, desse livramento condicional. E, inclusive, se for possível, esse novo prazo de pena, ele também já poderá ser cumprido já com esse benefício, tá certo? Agora, dito isso sobre a revogação obrigatória, nós vamos falar da revogação facultativa e ela está lá no artigo 87. Isso é facultativa, senhores, portanto, a gente pode já de praxe, já inicialmente, pensar que o juiz ele poderá, se é facultativo, então é porque ele poderá revogar esse livramento condicional se o liberado, primeira condição, se ele deixar de cumprir qualquer das obrigações, ou segundo, se ele for condenado em sentença irrecorrível por crime culposo ou contravenção, né? Da qual a pena não seja, né, justamente uma PPL, tá certo? Então volta a câmera aqui para mim um pouquinho. Olha só, o que a gente precisa falar aqui sobre essa revogação do livramento, né? Quando a gente está falando que o indivíduo teve o direito de gozar de um livramento condicional, a gente está falando de um benefício para o indivíduo. Beleza. Mas quando que ele vai deixar de usufruir desse benefício? Quando ele cometer novo crime, ou quando ele deixar de cumprir os requisitos que ele precisava cumprir para se manter do gozo desse livramento condicional. Então o artigo 87 ele fala justamente dessa revogação facultativa do livramento condicional, que é facultado ao juiz revogar então esse livramento condicional se o indivíduo deixa de cumprir qualquer uma dessas obrigações impostas pelo juiz, e segundo, se ele é condenado novamente, né, por um crime culposo ou ainda por uma contravenção, tá? Isso é a revogação facultativa do livramento condicional. E diferente disso é a condição da revogação obrigatória do livramento condicional. Porque se para o indivíduo que estiver no gozo do livramento condicional sobrevir uma nova condenação irrecorrível de uma pena privativa de liberdade, de um novo crime, né, que o indivíduo cometeu durante o gozo desse teu livramento condicional, aí para ele, aquele tempo em que ele ficou cumprindo já a pena ainda em livramento condicional, esse tempo vai ser perdido. E a gente trouxe aqui o exemplo, o indivíduo cometeu um crime, 6 anos preso, ele cumpriu 4 e ganhou o direito do livramento condicional. Se ele comete um novo crime durante o cumprimento, né, desse livramento condicional, durante esse benefício, se ele comete um novo crime e sobrevém a ele uma sentença irrecorrível de pena privativa de liberdade, então aquele tempo que ele estava no gozo do livramento condicional, ele perde. Foi o exemplo que a gente deu. O indivíduo cometeu um crime, ficou 6 anos de pena. Ficou 4 anos recluso, foi solto. Cumpriu ficou 4 anos preso. Ganhou o direito do livramento condicional. Ficou 1 solto. Nesse período aqui, ele cometeu um novo crime e foi sentenciado de novo. Por, mais 6 anos. Esse 1 ano aqui, ele já perde. Então, é como se eu tivesse cumprido só 4. Ainda deve 2. E agora mais um novo crime. Entendeu? Isso falando do inciso 1º, lá do artigo 86. E ainda falando sobre a revogação obrigatória, mas agora do inciso 2º do artigo 86, ele fala que ele pegou 6 anos de reclusão, ele cumpriu 4. Portanto, ficou 2 para ele cumprir no benefício do livramento condicional. E sobrevém a ele uma nova pena, uma nova sentença irrecorrível, né, de um outro crime que ele tinha cometido antes mesmo de se usufruir desse benefício aqui do livramento condicional. Então, para ele, continua sendo contabilizado o tempo que ele está no livramento condicional, ele não perde aquele tempo igual perdeu na outra situação, né? Ele não perde aquele tempo. E outra coisa, a aplicação dessa nova pena, ela também pode ser já colocada direta sobre o livramento condicional, ou seja, o indivíduo já nem volta a ser preso. Ele continua já cumprindo já na sua situação de liberdade ou de progressão do seu regime, tá? Não sei se ficou complicado para você entender essa situação ou não, mas ela é simples. E se ficou um pouco difícil, você volta, assiste a aula de novo, eu tenho certeza que você vai entender, tá bom? Dito isso, agora a gente vai voltar para o slide para finalizar essa aula, tá bom? Olha lá. Veja só, senhores, por fim, o artigo 88, né, ele nos ensina que, em regra, se o livramento condicional for por qualquer motivo revogado, então não caberá mais ao agente novo livramento. Importantíssimo isso aqui.
E o artigo 89 fecha dizendo que o juiz não poderá declarar extinta a pena enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado, por crime cometido na vigência do livramento. Senhores, isso significa que enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado, o juiz ele não poderá declarar extinta a pena. Só isso. E por fim, meus alunos, se o agente não cometer nenhum ato que lhe retire o direito do benefício do livramento condicional, então, ao fim desse período, obviamente, será considerada extinta a sua pena privativa de liberdade. Ou seja, senhores, o agente não deverá mais nada para a justiça. E volta a câmera aqui para mim. Senhores, finalizado esse assunto do livramento condicional, tá? Como de praxe, agora os senhores continuam aqui na aula para responder as questões que a gente já deixou aqui pronto para testar o teu conhecimento. Tá certo? Até a próxima. Valeu!